Oi, amados, tudo na paz? Sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra de Vida, onde juntos meditamos sobre a Palavra de Deus, buscamos maturidade espiritual e intimidade com Deus. Nós estamos fazendo uma série de devocionais baseadas nesse livro do Bispo Carlos Damasceno, Vida Poderosa. E hoje estaremos entrando no nosso penúltimo devocional. Se você gosta desse canal, não deixe de dar o seu like, não deixe de curtir, compartilhe esse vídeo com alguém que você queira abençoar. E se você ainda não está inscrito, se inscreva, porque estará nos ajudando muito a alcançarmos mais pessoas com essa palavra. Então vamos à nossa reflexão logo após a nossa vinheta. O capítulo 11 do livro Vida Poderosa tem por tema Andando com Tanque Cheio, o processo da generosidade. Tanque cheio é o segredo de uma vida transbordante, cheia da provisão de Deus. Hoje eu quero te mostrar como viver com o tanque cheio e experimentar o poder de uma vida generosa, baseada no princípio que transforma a escassez em abundância, que transforma deserto em uma grande colheita, que nos permite sermos supridos pelo Senhor em todas as nossas necessidades. O texto para a nossa devocional de hoje é Provérbios, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: aquele que é generoso prosperará, e o que auxilia também será auxiliado. Há um princípio fundamental que rege a vida de todos aqueles que são servos do Senhor. Nós não estamos aqui para sermos abençoados, nós estamos aqui para sermos abençoadores. O segredo da provisão está em sabermos que Deus nos usa para abençoarmos a vida dos outros. Você já se sentiu vazio, mesmo fazendo tudo certo? Praticando todos os preceitos da religiosidade e ainda assim está cansado, fatigado, estressado e sem direção? Talvez o problema não seja esforço. Talvez o problema seja o seu tanque que não está cheio. Hoje você pode escolher viver uma vida com tanque cheio. Não dependa do aplauso dos outros e nem espere estar cheio para poder começar. O processo começa quando você decide confiar em Deus, crer que Ele é a fonte e não as circunstâncias que te envolvem. Quando nós entendemos isso, compreendemos que a generosidade é você dar. E quando você dá, você cresce por dentro. E quem cresce não se incomoda com as circunstâncias ou com as pessoas que estão ao seu redor. Deus abastece o nosso coração por meio da generosidade. Por isso, seja sempre generoso. Não somente com os bens, mas seja generoso com as palavras. Encoraje, elogie, ore com alguém. Doe seu tempo. Ouça, ajuda, sirva em silêncio. Seja generoso com os recursos. Compartilhe, abençoe, participe. Quando nós confiamos de fato em Deus, as nossas atitudes são inclinadas a abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E nós agimos com beneficência. Olha o que diz a palavra de Deus através de Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da sua justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças
a Deus. Paulo diz que nós precisamos entender que Deus abençoa nossas vidas para que nós possamos ter 3 coisas: semente, pão e generosidade. A semente é aquilo que nós edificamos para o reino, aquilo que nós plantamos para que o evangelho do Senhor seja propagado. Fazemos isso por meio dos nossos dízimos, por nossas ofertas. O pão é aquilo que Deus nos dá para nós usufruirmos, para nós aproveitarmos aquilo que é dado para nós. E a generosidade é aquilo que Deus nos dá para abençoarmos a vida dos outros, para que nós possamos agir com beneficência, com graça, com compaixão. E quando nós conseguimos discernir essas 3 coisas, Deus se encarrega de manter o suprimento constante na nossa vida. O problema é que muitas vezes nós comemos o pão, mas queremos comer também a semente, e aí não temos o que plantar no reino, e queremos comer o que é de generosidade, e aí não edificamos pessoas, porque nós achamos que tudo é só nosso. Lembre-se, Deus não te dá bênçãos para você ser abençoado, Deus te dá bênçãos para você ser abençoador. O milagre da multiplicação acontece quando você compartilha o que você tem. Um dos princípios fundamentais do reino é que é dando que se recebe. Por isso, quando nós abrimos o coração com generosidade, nós estamos também abrindo a nossa alma para recebermos o cuidado do Senhor. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 16, você vai ver a história da viúva de Sarepta. Em meio a uma escassez tremenda, uma seca, Elias chega à porta dessa viúva e pergunta: o que você tem para comer? E ela disse: olha, eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite para fazer um pão para eu e o meu filho comermos, e logo depois nós morreremos. Elias diz para ela: faça primeiro para mim um pão. E a viúva foi generosa para com o profeta. Fez o pão para ele. E quando ela fez o pão para o profeta, o seu jarro de azeite não secou e a farinha não acabou. Quando somos generosos, nós abrimos nossas vidas para o milagre da provisão de Deus. E essa generosidade surge nos momentos mais inesperados. Deixa eu compartilhar com você uma experiência que eu tive a semana passada. Passei no supermercado para comprar algumas coisas que eu precisava aqui em casa. E passei no caixa e observei a senhora que estava logo atrás de mim. Ela tinha 3 pacotes de miojo, 4 linguiças, uma cabeça de alho, e um semblante tão triste, tão carregado. E Deus falou para mim assim: abençoa a vida dela. Eu paguei a minha conta e comecei a empacotar as coisas, enquanto a menina do caixa passava a conta dela. Na hora de pagar, ela abriu uma bolsinha e começou a contar umas moedas. Eu disse: olha, cobra o dela aqui, e dei o meu cartão para pagar. A menina do caixa cobrou e ela ficou sem entender nada. Eu olhei para ela e disse: que Deus abençoe sua vida. E lembre-se sempre que Deus continua sendo Deus. Eu saí daquele lugar edificado. Sabe aquela sensação boa que você tem depois de ajudar alguém sem esperar nada em troca? Talvez eu nunca mais vá ver aquela senhora na minha vida. Mas naquele momento, Deus estava enchendo meu tanque. É o próprio Deus que recompensa o coração aberto. Por isso, abra o seu coração para a generosidade. Onde você estiver, com o que você puder, seja generoso, abençoe vidas, mostre graça para as pessoas e Deus cuidará de você. Carlos Damasceno, ele afirma:
A generosidade enche o nosso tanque emocional, espiritual e até físico. Muitas vezes nós estamos estressados, angustiados, depressivos, porque estamos cuidando dos nossos problemas. Mas quando olhamos para as pessoas ao nosso redor, toda essa opressão vai se dissipando, vai se esvaziando. O Senhor, o nosso Deus, Ele abençoa quem dá com propósito, intencionalidade e amor. E Ele nos supre em tudo e nos abastece. Por isso, viva esse princípio agora. Viva com tanque cheio. Exerça a generosidade. Uma coisa que nós precisamos entender, que generosidade não é dar o que sobra. Não é dar o que não presta mais para nós. Generosidade é um estilo de vida que conecta você à fonte do transbordar de Deus e abençoa vidas. Então, não espere as circunstâncias mudarem, não espere você prosperar e ter muitos recursos. Comece com o que você tem. Tem uma chargezinha que eu acho muito legal, que mostra uma pessoa com 2 biscoitos na mão e chega uma segunda pessoa e diz para ela: eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho dinheiro. E aí ela pergunta: mas você tem um biscoito? E a pessoa diz: não. Ela fala: então toma um biscoito. Nós podemos abençoar as pessoas com as coisas mais simples e andarmos de tanque cheio, porque a prosperidade no Senhor não significa ter muitas coisas, mas sim ter satisfação naquilo que você tem e abençoar vidas por meio disso. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, e que a nossa vida, ó Deus, seja instrumento para abençoar as outras pessoas. Que nós possamos viver a generosidade, a beneficência, e que isso seja um estilo de vida, uma maneira de ser, e que através do semear na vida das pessoas, o Senhor possa estar semeando também nas nossas vidas, para que o teu reino seja edificado e o seu nome seja engrandecido. Guarda-nos, ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não deixe de curtir, de comentar, compartilha com alguém que você quer abençoar, alguém que precisa aprender a viver com tanque cheio. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, não deixe de ativar o sininho para que você receba as notificações das devocionais que iremos publicar. Amanhã nós estaremos encerrando a nossa devocional Vida Poderosa. E nós queremos abrir um quadro novo no nosso canal, um quadro onde estaremos respondendo perguntas, dúvidas, falando sobre personagens bíblicos, histórias e textos. Se você tiver algo que você queira que nós abordemos nos nossos vídeos, escreva aí nos comentários e nós estaremos trabalhando para atender. Que Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos amanhã em nome de Jesus. Amém?